Bem-vindos, todos presentes, para o nosso encontro sobre a lua cheia, também todos aqueles que estarão assistindo a seguir a gravação deste encontro. Todos muito bem-vindos. Então, o assunto de hoje são algumas condições astronômicas. Uma delas corresponde à lua cheia, que vai ter seu auge no dia 12 de abril, no horário de 21h20. Vou compartilhar aqui um pouco com vocês. Então, estão me vendo, né? Estão vendo também tudo, ok. Neste momento está iniciando uma tempestade aqui, com trovões e ventos. Foi só começar aqui o nosso encontro que começou. Chuva forte, indo por aí. 12 de abril, às 21h20, considerando as coordenadas daqui, né, do sudeste do Brasil, maior parte do Brasil, inclusive, poucas partes que não, por conta do fuso horário, e também quem estiver em outras coordenadas, em outros hemisférios, então é preciso ajustar a hora de acordo, né, de onde estiver. Então, nós vamos ter a primeira lua cheia após o equinócio, após o Chaitra Navaratri, após a lua nova, que foi no dia 29 de março, com aquele alinhamento planetário de vários planetas em peixes, e também que deu início ao Ano Novo Lunar, e também ocorreu o eclipse solar parcial, que veio a seguir do eclipse lunar total, dia 14 de março. A lua cheia será, então, na constelação de Virgem, mas, assim, já chegando em Libra, tá? Numa parte da constelação que já está... que as constelações, elas não ficam separadas, não tem uma linha, assim, que separa elas, né? Inclusive, tem estrelas que, às vezes, até se misturam entre uma constelação e outra, ou, pelo menos, estão muito próximos. E entre a constelação de Virgem e a constelação de Libra, que é a balança, né? Libra é a balança, existe uma estrela que é chamada da Alfa de Virgem. O nome dela é Spica, e ela é uma estrela que na constelação de Virgem não está muito distante da constelação da Libra. Então, quando nós estudamos na astrologia védica, Spica é uma estrela que afeta Virgem e Libra. Ela recebe o nome enquanto nakshatra, né? Que é o nome de Chitra, Chitra, Chitra. E cada nakshatra nós dividimos eles em 4 partes, que são chamadas de padas. Padas significa passos. Então, cada nakshatra tem 4 padas. E no caso de Chitra, os 2 primeiros padas estão em Virgem e os 2 seguintes padas estão em Libra. Então, Chitra se divide de forma equilibrada entre os 2 signos, né? Virgem e Libra. Astronomicamente, é uma estrela muito bela, considerada uma das estrelas mais brilhantes do céu, a estrela Spica. A palavra Spica é que dá origem ao termo espiga, porque em muitas culturas a constelação da Virgem, que é representada por uma donzela, que tem em uma das mãos um feixe de trigo, ou seja, uma espiga, né? Em alguns lugares, inclusive, uma espiga de milho mesmo. Ou então um feixe de trigo, aqueles que a gente usa para enfeitar no Natal.
e também às vezes outros elementos sem ser o feixe de trigo, né? Às vezes ela é representada tendo na sua mão um botão de lírio, ou então um lótus aberto, ou um diamante também é um outro símbolo. Tem na sua mão um diamante. Em outras culturas, ela tem na mão um espelho, também é outro símbolo para espica, é um espelho. Ou então uma lamparina, né? Uma lamparina que ilumina, uma chama de fogo, né? Uma chama de fogo. São todos símbolos muito singelos, muito especiais, e sempre trazem esse sentido de que a Virgem, a donzela, tem em sua mão ocupada sempre com alguma coisa, né? Existe uma iconografia da constelação de Virgem, que inclusive é uma mocinha num barco atravessando um rio sozinha. E aí ela tem na mão essa lamparina que ilumina, né, o caminho, a travessia dela. Então, todos esses símbolos eles têm um significado, né? O lótus é a transcendência, o lírio é a pureza, a integridade. O fogo representa também o próprio self, né? A própria identidade, né? O Atman. Além do fogo, tem também diamante, que vai representar a transparência, né? A cristalinidade, a transparência, a autenticidade. Então, este Nakshatra Titra ele tem uma relação muito forte com o sentido da autenticidade. Tudo na astrologia tem dois lados, tá? Os planetas, os signos, as casas, e os nakshatras do mesmo modo. Então, nakshatra Titra, só um minutinho. Voltei. O vento está para valer agora. O nakshatra Titra, ele também tem todos os nakshatras têm esse fator de dois lados, né? E Titra corresponde a um fator que está relacionado ao mundo das aparências. Aquilo que aparenta que não é e aquilo que aparenta o que é, né? Então, assim como um diamante é um diamante não é vidro, mas esse outro lado de Titra pode fazer parecer que o vidro é diamante. Então, ao mesmo tempo que Titra tem esse sentido de dissipar as ilusões, ela também pode ser a promotora de todas as ilusões. Esse é um aspecto de Durga, inclusive, né? Através do seu princípio de Mahamaya, da grande ilusão, a grande ilusionista. A lua cheia em Titra é uma grande oportunidade, lua cheia em Titra é uma grande oportunidade para se abrir, né, para essa experiência mais autêntica, mais genuína, mais inteira, íntegra, que seria então abrir mão de todo tipo de disfarce, né, de ilusões. E o Chaitra Navaratri recebe esse nome, inclusive, por conta dessa estrela, Chitra. E durante o Chaitra Navaratri, que começa na lua, a partir da lua nova, a lua vai crescendo ao longo das 9 noites, né? Hoje já é a 13ª noite. Nós tivemos
Dessa terceira noite já teve início, né? Traiudace. Hoje é dia 9, né? Então, dia 6 terminou, em Puxame, né? E depois, dia 7 a Lua foi para Aslecha. Dia 8 a Lua foi para Magha. E hoje a Lua ainda está aqui, ó, que a gente pode ver. Não sei se aqui eu estou com o mapa de hoje, deixa eu ver. Ah, cheguei a abrir e fechei. Então, hoje provavelmente a Lua está em Magha, né? Que é o que vem depois de Aslesh. Aí ela vai seguindo Magha, Pura Falguna, Uttara Falguna, depois vai passar por Hasta, e aí vai chegar em Chitra na Lua cheia. Então, e os titis do mesmo modo, né? Também estão avançando. Hoje seria já o início do 13º Titi, que já está bem próximo, né? Que depois vem Chaturdashi e depois vem o, o Purnima, que a gente pode ver o nome escrito aqui, Purnimácia, significa lua cheia, né? E aqui a gente vê que o grau da lua e do sol estão em exata oposição, por isso que é o auge da lua cheia. Mas a lua cheia, ela já começa no dia 11, tá? Depois de amanhã. A lua cheia já começa, né? No dia 11. Mas ela tem o auge dela no dia 12, às 21h20. E aí depois, no dia 13, aí ela vai para o Pratipada, que é o primeiro dia da lua minguante. Mas a gente vê a lua ainda no céu bem cheia. Aí já é outro nakshatra, já é outro tithi, que é o dia lunato. Tudo assim, né? Tudo em movimento, né? A lua é a maior, aquela que mais comprova o fato de que tudo no universo está em movimento. Então, a lua cheia do próximo mês vai ser outra estrela, né? A lua nova do mesmo modo. Então, a gente acompanha o percurso da lua dessa forma. Chitra é um nakshatra regido por Marte e o Purnimácia, que é o dia da lua cheia, é regido pelos deuses, tá? E no caso de Chitra, o Devata, né, que é o deus que rege Chitra, é conhecido pelo nome de Vishvakarma, ou então de Tvasta. Vishvakarma, ou Tvasta, ele é o arquiteto dos deuses. Então, é ele que imprime toda a beleza arquitetônica, visual da criação. E Titra, especialmente, ela está relacionada ao pôr do sol, a beleza do momento do pôr do sol, como se fosse uma criação de Vishvakarma, o arquiteto dos deuses. Vishvakarma é conhecido também como o pai de Sangya, que se torna então esposa de Surya, o deus do sol, né? Só que Sangya, ela está relacionada ao amanhecer. Então, é outra obra de Vishvakarma, é o amanhecer, né? E aí nós temos o Nakshatra Ashwini representando esse amanhecer, o Nakshatra que está lá no início de Áries, na constelação de Áries, par de estrelas na constelação do Carneiro, existe um par de estrelas ali que em sânscrito se chama Ashwini. Então, os Ashwinis representam o nascer do sol, não? Esse momento do alvorecer, da beleza do amanhecer. Enquanto Chitra, relacionada ao pôr do sol, que também é retratado de uma forma muito bela. Então, Chitra, ela tem, de um certo modo, uma relação com a co-esposa de Surya, né? E além de Sangna tem uma irmã, que é sua cópia, e, na verdade, sua sombra, se chama Chaya. Então, Chitra está ligada a Chaya, que é a sombra. Por isso que Chitra tem esse jogo de sombra e luz, né? Por um lado, o que é, por outro lado, o que não é, mas que parece que é. Porque até o Surya, até o deus do sol, se confundiu, considerando que
Chaya era Sanguiá, era a esposa dele original, mãe de Manu, que é o primeiro homem, de Yama e Yami, e mais tarde dos Ashwinis também. E com Chaya, o Surya teve um filho chamado Shani, que é Saturno, Shanideva, que é o próprio planeta Saturno, né? Que na constelação de Libra tem exaltação. Então, a gente começa a ver através, né, das condições astronômicas, planetárias, em relação às constelações e as histórias, os contos, como é que eles dialogam, né, como eles estão conectados, e aí a gente vai aprendendo a astrologia védica de verdade, né, não só de uma maneira técnica, mas também de uma maneira, vamos dizer assim, por códigos, né, por uma outra forma de escrever essa ciência, e através das histórias. Então, a lua cheia será 29 graus de Virgem, e o Sol estará 29 graus de Peixes. Isso significa que é o último dia do Sol em Peixes, no dia 12, dia 13 ele muda para Áries. Assim, do mesmo modo, horas depois, a Lua já muda para. Não precisa nem passar um dia, não precisa nem esperar um dia seguinte. Antes do dia seguinte, a Lua já mudou para Libra, porque essa Lua cheia vai acontecer com todos os dois, né, o Sol e a Lua, no último grau dos seus signos, Peixes e Virgem. Eles precisam estar em oposição para que a Lua cheia ocorra. A gente podia pensar bem que poderia ser mais um eclipse lunar, né? Já que a Lua e Quetu estão no mesmo signo, mas a distância é muito grande para produzir um eclipse lunar. O Quetu a 1 grau, um pouquinho, quase um pouco menos que 2 graus de Virgem, está muito distante de 29 graus de Virgem. Então, no way, não tem como ter eclipse lunar. Distância muito grande. É preciso que a Lua esteja muito mais próxima, estaria muito mais próxima de Quetu do que ela está dessa vez. E ela esteve, assim, bem próxima de Quetu no dia 14 de abril, que foi a Lua cheia. Aí, por isso que teve eclipse lunar, inclusive total, né? Estava tão perto que foi total. O alinhamento em peixes, onde o Sol se encontra, prossegue, tá? Ele prossegue e vai ser a partir daí, do dia 29, que ele vai começar a se desfazer gradativamente. O primeiro a se retirar de peixes foi a própria Lua, a partir do Navaratri. A Lua se retirou de peixes, né? Acredito que no segundo dia do Navaratri, a Lua vai para Áries, e não está mais fazendo parte daquele alinhamento que nós estudamos de 29 de março. E depois o planeta a seguir, que sai de peixes, é o Sol, o astro, né? É o Sol, que sai, então, nesse dia 13. Aí, com isso, Lua já saiu, Sol vai sair, vão ficar ainda Mercúrio, Saturno, Vênus e o Nó do Norte. O alinhamento ele foi diminuído, né? E Netuno, claro, Netuno fica muito tempo em peixe, então nem pensar em Netuno sair. Mas sem pensar em Netuno, ele diminui, né? Saindo do Sol, vai ficar Saturno, Vênus, Mercúrio, Nó do Norte, 4, com Netuno, 5. Ele foi feito com 7, né? Porque era a Lua que estava também junto, né? Então deu 7 no total, contando com Urarro, contando com o Nó do Norte, que não é bem um planeta. Aí depois tem um tempo ainda para Mercúrio se retirar de peixes, Vênus também, ainda vai precisar de um bom tempo, ela sai no início de junho de peixes, ela está em retrogradação e muito no começo de peixes, Mercúrio do mesmo modo, não está mais retrógrado, mas continua muito no início de peixes, então ainda precisa primeiro Mercúrio se retirar, depois Vênus se retirar, Vênus vai sair em junho, Mercúrio, não estou lembrada muito bem a data, que ele vai sair, né? Provavelmente nós estamos agora no meados de abril, deve sair ainda em abril mesmo, de peixes. E aí vai se desfazendo o alinhamento. O que significa isso? Vai se desfazendo o alinhamento, vai se desfazendo as tensões, os nós das tensões, né? Até porque o nó do norte da Lua está ali junto. Então, criou-se um nó muito tenso esse alinhamento planetário. Então, a gente está experimentando esse momento um tanto tenso, né? E já começou
a partir do momento que todos esses planetas foram chegando em peixes. Primeiro chegou Vênus em janeiro, depois, mais tarde, chegou Mercúrio, né? Aí, no dia 29 de março, chegou Saturno. Então, aos poucos, esse nó ele vai se desfazendo e as tensões, momentos tensos, inclusive momentos tensos no planeta, né? Nas relações entre nações e entre liderança das nações, também vai se desfazendo essa tensão toda e essa paura, né, que foi provocada nesse momento, né? Porque o signo de Peixes, ele tem uma questão com medos psicológicos, tá? Peixes é um signo que está relacionado aos medos psicológicos, os medos é, que, as, que muitas vezes é um medo que gostam de manipular, né? Vamos provocar um medo assim, em geral, deixar todo mundo assustado, medroso, né? E com isso a gente manipula as massas. E peixes é um signo do coletivo também, da coletividade. Então, muito medo nesse período, né? E já começou a partir de janeiro, que foi quando Vênus entrou em peixes. E aí só foi aumentando, aumentando, aumentando. Aí chega no grau máximo, que foi 29 de março, por conta do eclipse solar. E o eclipse lunar, dia 14 de abril, também contribuiu. Então, aos pouquinhos, isso vai se desfazendo gradativamente. O último planeta a sair de peixes desse alinhamento neste ano ainda, é Vênus, no início de junho. Saturno, não. Saturno fica em peixes até fevereiro de 2028. E ele é o próprio senhor do medo, né? Então, ele ainda permanece aí. Muitas coisas ainda vão ser, mas sem o alinhamento, né? Sem eclipses, essas coisas todas, que também intensifica. Mas Saturno fica em peixes até fevereiro de 2028. O nó do norte é outro também que vai se retirar de peixes durante o mês de maio. Esse também vai trazer uma certa leveza. Ele saindo também alivia bastante, mas Saturno e Netuno permanecem. Saturno só sai no início de 2028 e Netuno põe tempo na frente, porque ele costuma ficar 14, 15 anos no signo, ele entrou há 2 anos em peixes. Então, a gente faz o cálculo, ainda falta uns 12 anos, mais ou menos, de Netuno em peixes. Mas Saturno ele sai bem antes, ele sai no início de 2028. Existe o curso, né, para quem estiver interessado, os três próximos anos de Saturno em Peixes. O curso ele existe em aulas gravadas na plataforma de cursos. Quem tiver interesse em aproveitar, né, são todas as informações de Saturno em Peixes ao longo de 3 anos. Ele passando pelos decanatos, ele passando pelos nakshatras, ele fazendo certas conjunções, né? Inclusive nos navamsas. Inclusive Saturno, no signo de Peixe, pelos 9 navamsas, que é uma parte ainda mais, né, assim, mais avançada da astrologia védica. Está incluído nesse curso também. E existe uma proposta da gente também aprofundar o entendimento do trânsito de Saturno em Peixes através de outros fatores dentro da astrologia. Ok? Sobre os aspectos de Saturno com os planetas ao longo do ano, de 2025 apenas, não ao longo dos 3 anos, aí tem o livro, né, Os Astros em 2025, foi publicado. Quem tiver interesse em adquirir, pode entrar em contato comigo ou então ver na descrição do vídeo no YouTube, tem lá o link de compra na editora, tá? Ou então falar comigo, que eu também tenho alguns comigo, eu posso enviar para o endereço, se for mais prático, né? Para a obtenção do livro, que ali fala de todos os aspectos de Saturno durante o ano, e não só de Saturno, de outros planetas também, todas as datas auspiciosas ao longo do ano, que devem ser celebradas, né?
nós tivemos também, não sei se a gente já teve ou se ainda vamos ter, o, aqui o livro, se ainda vamos ter porque nós tivemos Rama Navami agora, né? Hanuman Jayanti. Ah, é no dia da lua cheia. Dia 12 de abril é Hanuman Jayanti. Muito importante falar sobre Hanuman hoje, porque Jayanti pode indicar tanto quando ele nasceu, e também pode indicar as vitórias, né? Porque só o aparecimento dele já é vitorioso. Jaya significa vitória. Hanuman Jayanti é celebrado no dia da lua cheia durante o mês de Chaitra, ou seja, com a lua em Chaitra, lua em Chitra, Nakshatra. E ele nascer do sol. Então, o ideal é que nessa lua cheia a gente acorde antes do sol nascer, porque esse sol que nasce nessa lua cheia representa o próprio Hanuman, a própria luz de Hanuman, né? Que é para nós algo muito importante espiritualmente, porque Hanuman ele representa a fé e a coragem. Então, quem estiver precisando se fortalecer, todos nós estamos precisando se fortalecer. Quem estiver acorda mais cedo no dia 12 para ver o sol nascer nesse dia. Esse é o sol de Hanuman. Ah, eu estive em Dharamshala, que é uma cidade onde os tibetanos se refugiaram. A Índia ofereceu refúgio aos tibetanos, né? Quando eles tiveram que sair do Tibete, por conta da invasão chinesa. Então, a Índia ofereceu um território, que fica muito perto dos Himalaias, na parte ali, Himal Pradesh, né? Na região dos Himalaias, um lugar que se chama Dharamshala. E em Dharamshala a gente consegue ver uma montanha gelada que eles chamam da montanha de Hanuman, porque Hanuman é aquele que ergue a montanha, né? Ele é se ninguém chega até a montanha, a montanha chega onde for preciso. Então, ele é que carrega a montanha, né? Ele também está ligado a Vayu, que são os ventos. Então, assim, é um dia muito importante, né, para a espiritualidade. O mantras de Hanuman, vou colocar também na descrição do vídeo, mantras de Hanuman também deve ser ouvido. E a direção de Hanuman é o noroeste. Então, se alguém quiser, tiver vontade de fazer uma meditação voltada para o noroeste, com o mantra de Hanuman, né, se sintonizar com a força e com a fé e a coragem de Hanuman. Hanuman é considerado uma encarnação do Senhor Shiva, mas de um aspecto do Senhor Shiva que é Vayu, o tempo. O tempo não, o vento. Outro fator também que temos neste momento, que foi a recente chegada de Marte em Câncer, que foi agora no dia 4 de abril. Marte chegou em Câncer para ficar até início de junho. Marte está em Câncer, que é o signo de queda de Marte, tá? Quem estuda seus próprios mapas ou estuda mapas de outras pessoas, é importante estar atento a esse trânsito de Marte em Câncer, porque é onde ele tem queda. E Marte em Câncer, ele aumenta o estado de insegurança e também provoca mais perturbações na mente. Às vezes, pode também levar a alguns tipos de desentendimentos familiares. Problemas de saúde, inclusive relacionados à parte digestiva, entre outros problemas de saúde, às vezes mais sérios. Mas é preciso verificar onde vocês têm Marte, onde vocês têm câncer, signo de câncer no mapa. Essa palavra ficou estranha, né? Depois de um tempo, né? Porque a palavra câncer, ela seria a tradução de caranguejo, né? Por exemplo, Libra é a tradução para balança. Câncer, a tradução para caranguejo, que é a constelação do caranguejo. Mais tarde, a doença adquiriu esse nome igual, câncer.
Então, às vezes é estranho falar de câncer, né? Ah, Marte está em câncer, então, a ideia que se tem é que está se falando da doença e não da constelação. Então, até prefiro não falar a palavra câncer, eu prefiro falar a palavra caranguejo, que tem seu nome sânscrito também, que é Karka. Karka com K. Karka é o nome de câncer na astrologia védica. E Marte tem vários nomes, vários nomes. Na astrologia védica ele é chamado mais de Kudya, Kudya, Kuja, significa aquele que nasceu da Terra, nasceu do centro da Terra, ele que surgiu do centro da Terra. Ele é filho de Skandamata, né? Durga, que é a mãe natureza, Kartikeya, né? Então, Capricórnio, que é o oposto de Marte, ele é Capricórnio é o lugar da exaltação de Marte, enquanto que o oposto de Capricórnio, que é caranguejo, câncer, é a queda de Marte. Então, o trânsito de Marte em câncer não costuma ser um trânsito muito favorável, mas ele não vai retrogradar. Ele chegou a entrar em câncer, mas retrogradou há pouco tempo atrás. Dessa vez ele vai direto, passar por câncer direto, bastante tempo, né? De 4 de abril até 6 de junho, são simplesmente 2 meses. Quando Marte está em câncer, ele aspecta outros signos, tá? Então não adianta só olhar o trânsito de Marte, onde eu tenho câncer no mapa, onde eu tenho esse caranguejo no mapa. Na astrologia védica nem é caranguejo, é uma tartaruga. Carca quer dizer tartaruga. É, é preciso olhar também os aspectos que Marte faz por estar passando por aí. Então, Marte vai aspectar Capricórnio. E no início do trânsito, inclusive, ele aspecta Plutão, que está no início de Capricórnio. Tá? Então, assim, tem que olhar para Capricórnio no mapa também, não só onde você tem câncer. Se você tem câncer no ascendente, tem que olhar para o Capricórnio que está na sétima casa, porque Marte em câncer aspecta Capricórnio. Também aspecta Aquário. Saturno recém saiu de Aquário, né? Mas Marte, então tem que olhar também para Aquário. Capricórnio e Aquário são duas casas sequentes. Preciso olhar essas duas casas. Então, se tem ascendente Câncer, Capricórnio na 7, Aquário na 8. Então, quando Marte está passando por Câncer, ele vai aspectar Capricórnio e Aquário. Então, é preciso olhar também essas casas nos seus mapas e também se tem planetas nessas casas. Porque aí ele vai aspectar os planetas que estão nas casas. E aí ele puxa o significado dessas casas de acordo com o que a cada casa significar. E tem mais uma outra casa que Marte também aspecta quando está em Câncer, que é onde tem Libra, onde está Libra. Né? Então, se a pessoa tem acidente de Câncer, o Libra está na quarta casa. Então, ele vai aspectar a quarta casa, que é assunto de família, vai aspectar a casa 7, que é assunto de relacionamento, e vai aspectar a casa 8, que é uma casa um pouquinho mais complicada, porque envolve assuntos tais como longevidade, questões de saúde mais séria também, às vezes assuntos legais, às vezes também pode indicar conflitos de relacionamento também, né? Tem vários assuntos a oitava casa, né? Não é considerada a casa da morte, a oitava casa, mas é considerada a casa dos mortos. Então, às vezes, assuntos relacionados a pessoas que já morreram, ou então assuntos relacionados a assuntos que já morreram, assuntos que já passaram, né? Traz, de algum modo, coisas do passado para se resolver agora. Então, observação nesse trânsito de Marte em Câncer pelos próximos 2 meses, praticamente. E o outro é ao fim da retrogradação de Mercúrio, conforme falei para vocês. Ele ficou, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que a retrogradação de Mercúrio durante o ano 2025 está acontecendo sempre em signos de água. Todas as 3 retrogradações de Mercúrio durante o ano 2025 está acontecendo em signos de água. E eu, né, de acordo com o sideralismo, com a astrologia sideralista. O que não é bom para Mercúrio. Mercúrio retrogradar. Signos de água não são signos bons para Mercúrio. Peixes, principalmente, que é onde ele está agora, que é o signo de queda dele, mas também quando ele passar por Câncer e também quando ele passar por Escorpião. Só um minutinho. Então, a partir de 31 de maio,
Vênus já não está mais na constelação dos peixes, termina, começou em 28 de janeiro. E no caso de Mercúrio, ele tem a retrogradação dele 15 de março a 7 de abril, e ele chegou em 28 de fevereiro. E retira de peixes em 7 de maio. Bastante tempo ainda tem um mês ainda de Mercúrio em peixe. Mas ele não está mais retrógrado, tá? Mas ainda é complicadinho. Mercúrio em peixe também. Mercúrio só aspecta o signo oposto, que no caso é Virgem, que é o signo que ele é regente também. Está no signo oposto, qual ele é regente, e aspectando esse signo. Então, nessa lua cheia, nós vamos ter vários planetas aspectando, inclusive a lua, né? Uma lua cheia sendo aspectada por vários planetas. Pelo próprio Sol, ilumina a lua, pelo Mercúrio, pelo Vênus, pelo Saturno. Todos eles estão aspectando a lua devido ao alinhamento que eles ainda se encontram, tá? Então, no sentido geral, porque o universo experimental tem dois lados, né? Então, tem esse lado que é mais denso, mais tamas, né? Tem um lado também da mais atividade, que é Raja, e tem o aspecto também no universo que é Sattva, que é o modo da natureza e um modo de se viver de mais serenidade, de mais conexão. Então, os trânsitos, eles atuam de acordo com o estado que você se encontra. Se você se encontra num estilo de vida, numa conduta, numa mentalidade mais tamásica, os trânsitos vão pesar mais para você, né? Se é numa forma mais rajas, menos, vão pesar menos, por, vamos dizer, 50%, 100% para tamas, 50% para rajas. E sátua, quase nada, se sente com muito mais leveza, né? A influência desses trânsitos, porque você está com um grau de consciência mais amplificado. Então, não fica tão sujeita a essas intempéries, esses impactos, né, que trânsitos causam. Então, por isso é tão importante a prática do Navaratri, antes dessa lua cheia de 2025, né, lua cheia de abril de 2025. A prática do Navaratri foi muito boa, muito importante, muito útil, porque ajuda, né, todos nós a estar em outro nível, né, com outra percepção das coisas. E também o fato de ser uma lua cheia num dia tão auspicioso como a Hanuman Jayanti. Não sei se vocês sabem quem é Hanuman. Hanuman, ele é o devoto mais próximo de Rama. E no épico Ramayana, ele que ajuda Rama a resgatar Sita, que foi sequestrada pelo Asura Ravana, né? Então, Ravana sequestra Sita, que é a esposa de Rama, e leva ela para uma ilha que é conhecida como Sri Lanka, antiga Ceilão. Sri Lanka era o reino de Ravana. Então, ele carrega Sita para lá, para essa ilha, lá no sul da Índia, carrega ela para lá, sequestra ela para lá, e como fazer para resgatá-la, né? Então, Hanuman, com seus superpoderes, né? Inclusive de voar, o macaco ele dá salto, no caso de Hanuman, não é um salto de um galho para o outro. Hanuman é um salto de um continente para o outro. Ele ajuda Rama a resgatar Sita. Então, o épico Ramayana, que é gigante, né? É estudado nas escolas. As crianças aprendem o Ramayana nas escolas, já pequenininhas, a recitar o Ramayana em sânscrito, de ponta a ponta. Elas memorizam toda a história de Rama, do Ramayana, nas suas mentes, né? E a devoção a Rama ela é muito forte na Índia, né? Porque ele é considerado o rei ideal.
né? Ele é a própria personificação do Dharma. Então, quando Hanuman, ele salva Sita, né? Porque Sita é o aspecto feminino de Rama. Quando ele salva a Sita, quando ele resgata a Sita, ele está resgatando essa integração, né? Trazendo a reintegração entre o masculino sagrado e o feminino sagrado. E Hanuman é o que intervém, né? Ele é o meio pelo qual isso foi possível. É ele que é o possibilitador, né? Para que Dharma, né, seja sustentado, né? Inclusive, no nosso estudo do Chaitra Navaratri, tem uma frase que foi falada, né? Que é quem protege o Dharma é protegido pelo Dharma, certo? Então, essa lua cheia, ela tem esse aspecto dármico, porque é o dia de Hanuman. Então, ver o Sol, né? O Sol é considerado a roda dármica, o próprio Sol. Então, ver o Sol assim que ele estiver surgindo no céu, no dia 2 será uma prática, tipo, autossuficiente, né? Só fazer isso já é maravilhoso. Porque Hanuman é aquele que sustenta a nossa missão. Então, quem está conectado com a sua missão nessa vida, Hanuman é aquele que sustenta a nossa missão, né? Aquele que vai propiciar que a nossa missão tenha êxito, né? Que nossas práticas, nossa sadhana tenha êxito, que nosso compromisso espiritual tenha êxito. É Hanuman. Hanuman, que quer dizer, Hanu quer dizer macaco, né? Irmã, homem. Então, Hanuman Deva, que também é divino. E Hanuman não estava sozinho, ele tinha um exército inteiro, né? Então, se conta que Hanuman ajudou a fazer uma ponte entre o extremo sul da Índia e a ilha de Sri Lanka. Sri Lanka é uma ilha, muito próxima ao continente indiano. Ele ajudou a fazer uma ponte entre a ponta da Índia, lá do sul da Índia, e Sri Lanka. Ele ajudou a construir uma ponte. Essa ponte desapareceu, né? Se você olha para a superfície do mar, não vê nada. Porém, através dos satélites, descobriram ela no fundo do mar. Ela existe lá no fundo do mar, entre o sul da Índia e Sri Lanka. A ponte está lá inteirinha, só que no fundo do mar, né? Talvez porque o mar tenha subido desde então. É muito antiga essa história. A história é muito mais antiga do que de Krishna, de Buda, de Jesus. É muito, muito antiga. Ah, e a ponte está lá, né? Com vários adornos, inclusive com a letra de Rama, inclusive esculpida nas pedras, que isso é descrito no Ramayana, que eles esculpiam o nome de Rama nas pedras que se usou para construir a ponte. Então, tipo, que milagre é esse, né? Como isso é possível, né? Então, foi encontrado por satélites esse lugar, e depois com mergulhadores. Tem vídeo falando sobre isso, se eu encontrar esse vídeo, que eu já vi ele faz muito tempo, eu coloco lá em algum grupo e vocês compartilham aí entre vocês, tá bom? Então, é isso. Não sei se fiquei se te falar mais alguma coisa. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta. Mário, né? Então, você levou um susto agora há pouco, né? Mercúrio já saiu de retrogradação, sim. É, depende, entende? Depende. Assim, depende de que casa, depende se tem planeta em câncer, depende se a casa de câncer recebe quais aspectos. É simples, mas é complexo, né? Não, eu não gosto de dar receitinha pronta, dizer que, porque isso, então cria isso. Não.
Depende, cada mapa pode responder de maneira completamente diferente de outro mapa, o mesmo trânsito. É muito, muito, muito particular mesmo. É preciso ter uma avaliação direta. Existe a consulta chamada Trânsitos, que você pode ah, consultar seus trânsitos para o ano todo, ou para alguns meses, ou somente para este momento agora, né? Trânsitos é algo que acontece sem parar, porque a gente está num universo em movimento. A palavra trânsito quer dizer movimento planetário. Nós estamos continuamente se movimentando, e cada constelação por qual eles atravessam, aquela constelação, aquela mesma constelação está em seu mapa em alguma casa, uma das 12 casas no seu mapa natal. Cada casa dessa é um departamento da sua vida. A casa um representa o departamento da sua vida que é você próprio, é você mesmo. A casa 2 já é um departamento da sua vida que, em geral, a gente traduz como a casa das riquezas, das finanças, né? Mas também ela tem outros significados, tem significados relacionados à educação, à família, à propriedade, à fala, e no nível psicológico, é uma casa relacionada à autoconfiança, amor próprio. Aí tem a terceira casa. A terceira casa já é uma casa que corresponde a irmãos, tradicionalmente casa dos irmãos, principalmente dos irmãos mais novos. Mas não somente os irmãos mais novos, mas pode ser irmãos no sentido geral e principalmente irmãos mais novos. Casa 3. Mas também é a casa da coragem, a casa do poder de escolha, a casa dos estudos, né? Da sua mente prática, que é capaz de resolver as situações de uma maneira eficaz, né? Casa 3 tem vários, estado mental, também tem a ver com terceira casa. Aí tem a quarta casa. A quarta casa, tradicionalmente, é a casa da mãe. Também é a casa da família como um todo. Inclusive a família que você constitui. A família que você nasceu e a família que você constitui. Também trata de residência lá. Então, mudança de residência tem a ver com quarta casa. Às vezes, uma simples reforma em casa pode ser indicada por um trânsito. E também a quarta casa vai falar dos ancestrais, dos seus ancestrais, da sua linhagem ancestral, né? Aí tem a quinta casa, que é tradicionalmente a casa dos filhos, mas também a casa dos investimentos, da criatividade, do romance, do namoro, dos esportes, das diversões, dos entretenimentos, da sua vitalidade. Uma casa pode tratar de várias coisas. A sexta casa, por exemplo, ela trata de muitas, muitas coisas. A sexta casa é a casa do trabalho. Não somente, sim, a sua capacidade de trabalho, né? Sua força de trabalho está na sexta casa, porque ela é a casa também da saúde, né? Normalmente digo questões, não só a casa, na verdade é a casa das doenças, a casa da saúde é a quinta casa, é a casa da vitalidade. Ali você pode ter saúde ou não. Na seis é a casa das doenças, as doenças elas podem ser remediadas ou não. Então, por isso a casa seis também é a casa dos remédios, inclusive dos alimentos, porque o alimento é um remédio. Seu hábito alimentar e todo tipo de hábito que você pode ter, no sentido de dormir, se você tem vícios, né? Diários, você precisa fumar cigarro todo dia, você, sabe, assim, precisa tomar um copo de cerveja todo dia, tudo isso afeta a casa 6. E a casa 6 também é a casa dos inimigos. Até litígios tem a ver com a sexta casa, aborrecimentos, ostracismo, situação subalterna na existência, humilhações. Tem a ver com casa 6. E é, como você trata a sua saúde também. A casa 7 já é tradicionalmente a casa do matrimônio. Casa do matrimônio, mas ela também é considerada uma casa da morte. É do matrimônio, mas também é da morte. E todos os acordos, né, que se faz, as parcerias, as sociedades, os acordos formais também tem a ver com. Inclusive, a união sexual é a sétima casa. Então, se for a casa 8 é a casa do sexo, não. A união sexual é a sétima casa. Casa 8 é a casa da longevidade. Casa relacionada à longevidade também pode ter a ver com litígio.
Pode ter a ver com divórcio, com crises, momentos críticos na vida. Casa 8 pode indicar também julgamentos, processos de julgamento, assim, também. Dívidas, falência. Casa 8 é para valer. Doenças crônicas, doenças difíceis de serem diagnosticadas, de tratamento mais invasivo, cirurgias. Entendeu? É uma lista. Cada casa é uma lista de coisas. Então, o astrólogo, ele precisa saber, né, o que é de tudo isso na vida da pessoa. Então, ele precisa ter os dados de nascimento da pessoa, o horário que a pessoa nasceu, para poder construir esse mapa e fazer uma leitura dentro de um segmento, de uma sequência. Existe uma sequência no estudo mapa. Não é assim, você pega o mapa, eu tenho a Lua na 12, pronto. Não, não é somente isso. Tem o regente do signo que você tem a Lua, tem o regente do nakshatra que você tem a Lua, tem o regente do decanato que você tem a Lua, tem os aspectos que a Lua sofre, tem os aspectos que a Lua faz, tem a condição da Lua, se ela é minguante, se ela é crescente, se ela é cheia, se ela é nova, né? Se ela está conjunta com as planetas, em que casa ela está, em que casa ela está a partir do ascendente, em que casa ela está a partir do Sol. É ciência, gente, é estudo para valer, né? Então, quem quer conhecer a astrologia védica, estudar a astrologia védica, se prepara porque é um estudo sério, né? E de alta responsabilidade, porque você vai estar tratando do destino de alguém. É uma missão, né? É revelador. O mapa de nascimento védico, ele é revelador. Ele revela a tua história, não só dessa vida, como de outras vidas anteriores. Ainda apresenta o caminho que você vai tomar pelas próximas. Já pensaram a responsabilidade que é o assunto? Né? Eu sou a favor de que todos os profissionais de bem-estar, da saúde, psicólogos, profissionais de yoga, todos deveriam conhecer a astrologia védica a fundo. Que é realmente contribuir com o crescimento de alguém através do que faz, né? Problemas de saúde são claramente avaliados dentro do mapa. Por isso que é comum na Índia médicos conhecerem astrologia profundamente, médicos, arquitetos, mestres espirituais, professores de yoga, né? Todos não só sabem aquilo que eles fazem, mas também têm a astrologia védica como uma ferramenta genuína, assim, de realmente poder fazer algo por alguém de uma maneira completa e não parcial, né? Então, realmente, é autoconhecimento para valer. Então, tá, pessoal, acho que já passamos aqui o nosso tempo. Vamos fechar o nosso encontro. Tá bom. Curso das casas? Acho que sim. Mas, assim, porque eu dou curso há muitos anos. Então, existe um pacote de cursos chamado Iniciação à Astrologia Védica. Na primeira parte da Iniciação à Astrologia Védica, tem todo o entendimento básico que você precisa ter, tipo assim, como se fosse assim, um fundamento, né, da Astrologia Védica, está ali, e dali você se desenvolve. Então, nessa parte, que eu chamo de módulo um, se fala de tudo, casas, planetas, constelações, aspectos, dignidade, se o planeta é exaltado, o planeta em queda, né? O que é retrogradação, isso tudo já está, são 9 aulas de 2 horas e meia cada. Então, é bastante conteúdo, é bem recheadinho. Aí você avança, você vai para a astrologia lunar.
Aí na astrologia lunar você vai entender, porque a astrologia védica ela é lunisolar. A Lua tem tanta importância quanto o Sol. Então, na parte da astrologia lunar, você vai aprender todas essas coisas, de lua minguante, lua crescente, né? Fases da lua, os tites, os nakshatras, que são 27, né? Tudo que reporta o entendimento da lua no mapa natal, ou mesmo no mapa que seja anual, se encontra nessa parte, tá? Aí são 7 aulas de 2 horas e meia. Porque o astrologia básica, ele era, na verdade, 6 aulas, mas aí precisou-se de um aprofundamento, e aí existem 3 aulas a mais, por isso são 9. Uma aula fala só de casas, outra aula fala só dos nodos lunares, e tem mais outra aula que, se eu não me engano, fala dos yogas. Agora estou um pouquinho, mas eu tenho quase certeza que é sobre os yogas. Yutis yogas, isso mesmo, yutis yoga, conjunções e combinações planetárias. São as 3 últimas aulas. E as 6 aulas é toda a parte de, da base mesmo, do fundamento da astrologia védica. E depois da astrologia lunar, você avança ainda mais para um curso de previsões. Como fazer previsões. Não só previsões, mas também as precauções, né? Os antídotos que podem ser oferecidos, né? Por conta da previsão, por conta da precaução necessária, né? Eu gosto mais de chamar de astrologia preventiva do que astrologia preditiva, muito mais preventiva. Mas a astrologia védica, ela é preditiva, tá? A astrologia védica, ela é uma astrologia preditiva. Assim, nós, astrólogos védicos, não temos vergonha de falar isso. Ela é uma astrologia preditiva. Ela é milenarmente preditiva. A astrologia védica sempre predisse os acontecimentos previamente. E eles ocorreram. Né? Por quê? Porque a astrologia na antiguidade era astronômica e as estrelas não falham. Elas não falham. Agora, também existem outros cursos que vão acontecendo, né? Eu gosto muito de usar a comparação com o Oceano de Leite, né? Que quando foi batido, surgiram, né? Do oceano seres mágicos, a própria Lua, a própria deusa Lakshmi surgiram do Oceano de Leite, né? Tem uma descrição de tudo que vai surgindo do Oceano de Leite. A astrologia védica é a mesma coisa. Então, depois disso, tem vários outros cursos. Tem curso de astrologia védica e ancestralidade, curso de astrologia védica, nós vamos ter agora a astrologia védica e os florais, que vai começar agora. Tem curso de astrologia védica e Ayurveda. Eu não sei se Mariana pôde vir hoje, mas assim, não estou me lembrando. Tem vários outros cursos, né? Vidas passadas, astrologia védica e vidas passadas, também tivemos. Tem outros cursos paralelos que não param de acontecer, sempre vindo alguma coisa a mais que contribui com aquele corpo de conhecimento inicial, que é a astrologia védica, iniciação à astrologia védica, né? Então, você pode estudar essa parte e, ao mesmo tempo, ir estudando os outros que vão trazendo mais, mais conhecimento, mais abertura, mais ajudando, no processo de atuar na astrologia védica de forma profissional, né? Ou mesmo que seja só para você, para as pessoas que você conhece, né? São saberes, né, que vão sendo acrescentados, vai somando outros e outros e outros, né? Tem um chamado Astrologia Védica Ânima e Ânimos, por exemplo, que é o entendimento do feminino e masculino. Existe um outro chamado Arquétipo de Vênus, na astrologia védica, que é a descrição arquetípica, né, do Vênus natal, né? Que aí descrevendo a sua natureza feminina, se for mapa de mulher, e a natureza feminina ideal de um homem no mapa de um homem, por exemplo, né? Então,
Astrologia Védica e os arquétipos de Vênus. Tem, e outros também. Agora não, tem muitos outros, agora eu não lembro de todos. Mas quem tiver interessado, é só falar comigo que eu passo a lista, tá bom? Ah, sim, lembrei agora. Astrologia Védica, os planetas distantes, né? Porque, na astrologia védica não trabalha com Urano, Netuno e Plutão. Urano, Netuno e Plutão são maravilhosamente descritos nos Vedas primordiais, nos primeiros Vedas, eles são descritos. Não é que não se sabia da existência, se sabia muito. Então, eu tenho esse curso chamado Astrologia Védica dos Planetas Distantes, descrevendo esses aspectos dos três planetas distantes, Urano, Netuno e Plutão, a partir dos Vedas lá originais, Atharva, Yajurveda, Samaveda, Rigveda. E também existe um curso chamado Astrologia Védica dos Transtornos Mentais. Na verdade, é Mapa Lunar dos Transtornos Mentais, que é o estudo dos transtornos mentais a partir da condição da lua natal. Isso, às vezes, profissionalmente é fantástico, né? Você pode detectar ali o que está acontecendo no nível mental de uma pessoa através da condição da lua. Então, existe esse curso também, agora eu me lembrei dele. E muitos outros, né? No período da pandemia, nós estudamos bastante, fizemos muito curso durante a pandemia. Ok, então vou me despedir de vocês. Muito obrigada pela presença, gratidão profunda, estarem sempre juntos. E vamos lá, vamos seguir, vamos continuar subindo, né? E no próximo Navaratri, no próximo semestre. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo de se inscrever no curso As Navadurgas em Nossas Vidas, que vai começar amanhã, às 20 horas. Quem ainda não se inscreveu, dá tempo ainda de se inscrever. Tem até amanhã, mais ou menos, até umas 5 da tarde, que pode se inscrever para o curso, que já vai acontecer pegando, inclusive, esse ritmo aí, né, do Navaratri e da lua cheia que está chegando. Vamos pegar nesse momento que a coisa está boa, né? Está quente ainda, tá bom? Então, a Arjun disse que quer estudar, a Glaucia também. Predição e remédio astrológico, está gravado sim, esse curso existe. Daqui a pouquinho ele vai estar na plataforma. Hotmart tem alguns cursos, sim. Tá? É só falar comigo, tá? Direto, por favor. O curso das deusas, eu já não sei. Não sei se você participou do Chaitra Navaratri, agora, esse festival que nós fizemos agora de 9 noites. Mas eu vou colocar o curso nos outros grupos, para mais pessoas ficarem sabendo. O curso que vai começar agora dia 10. Vai começar amanhã, às 20 horas, tá bom? Pessoal, vamos despedir. Muito obrigada. Namastê. Hariom. Bom descanso para todos. Tchau.